podem até ser multados se o fizerem, mas o Campanerte veio dizer não, para dentro do bidon, porque ele fazia as suas necessidades. Isto quando estamos quase no final da subida, e vai lá o Ciccone que quer ganhar uma camisola. E merece, porque o Ciccone tem sido um exemplo de combatividade, não é? Não sei se... Vem o Vanderlei, vem o Arrieta e vem o Rubio, que são os outros que também já têm pontos para a montanha. Só eu queria concluir a história dos bidons. E pronto, e é isto, basicamente é isto. Depois houve quem viesse dizer não, isto não tem jeito nenhum, não dá jeito nenhum, e pronto. São mais uma daquelas histórias colaterais à corrida. Tem-se debatido se sim ou não utilizar os bidões vazios para fazer as descidas. Não é regra, não é mandatório. Do simples não, se apanharem bidões, o melhor é lavarem antes. Exato. Mas Ciccone faz este trabalho enquanto não voltista, não é? Portanto, só não está cá o Olivier, eu, apesar de estar a fazer a sua posição, não venho aqui contribuir para a discussão. Exatamente, com o Gonçalo Moreira. Olha, mas vens contribuir para a votação, estamos a 50 km. É tempos costuma ser assim, claro, costuma ser assim de chofre. Então é assim, eu vou ter que ler aqui uma mensagem do Olivier. Ui, mas tem de ser rápido, porque vamos para o intervalo. Se não for antes do intervalo... Antes de tudo, desejo com fair play o fracasso brutal das vossas apostas. Obrigado. Infelizmente hoje não posso estar convosco e por isso confio 1000% na aposta de Miguel Branco, ao qual deixo a total liberdade de escolha. Abraço e até amanhã. Deixou outras contas bancárias também, e a casa e tudo em testamento. E depois conclui dizendo, mas Miguel, já sabes, se falhares, morres. Acho justo. Apostamos já ou não? Claro. Jonas Vingegaard. Segundo a apostar, rápido. Sou eu a apostar, portanto vou apostar em Félix Gall. Gonçalo Moreira. Afonso Eulálio. Então assim sendo, eu aposto no Jay Hindley. Ninguém confia no time Conservadores. E deve ser no Aras, mas prefiro ir para o Hindley, é mais seguro. Conservadores, diz o Miguel. Essa foi a anedota do dia. Estamos a chegar ao momento decisivo da etapa 14 da Volta à Itália. Uma etapa curta, mas uma etapa com muita dureza, com mais de 4.200 metros de desnível acumulado e com muito calor também. Nos vales, os ciclistas estão com temperaturas de 30 graus. Seria de pensar que com a altitude, e ultrapassam as várias vezes os 1500 metros, bom, com a altitude as temperaturas vierem a baixar, e baixam efetivamente, baixam 5 graus, de 30 passam para 25, portanto muito calor hoje, muito desgaste. Nesta altura os ciclistas estão entre duas subidas importantes, uma contagem de primeira categoria que acabou de ser ultrapassada e uma segunda categoria que irá começar a ser ultrapassada agora. Nesta altura estão já a entrar exatamente na subida, a subida da Verronha, e logo após esta subida temos uma descida muito longa que leva ao início da subida seguinte e final da etapa. Este é o perfil da subida, vemos ali em cima, no gráfico de cima, na parte de cima do gráfico, o local onde esta subida se inclui, e depois vejas aquela longa descida que culmina num vale de aproximadamente 10 km e que depois levará à subida final. Este é o perfil da descida e, como dá para ver, é uma descida técnica. Há ciclistas neste pelotão que têm algum medo de inclinar a bicicleta, têm algum receio nestas descidas muito rápidas e técnicas. Vamos ver como é que o pelotão vira o alto da contagem de segunda categoria, se vai estar muito alongado, se não vai, se há alguém a tentar mexer na corrida ainda antes do final da subida para ganhar alguma vantagem, que diferença é que faz a descida, se o pelotão alonga muito, se há cortes, se alguém arrisca, se não. E Ardi Vanderlei parece com alguma dificuldade aqui nesta altura de seguir ainda com os companheiros de fuga. Ele marcou muitos pontos, mas acho que já encontrou o seu limite. O grupo dos fugitivos, agora o mais ativo é mesmo Giulio Ciccone, chegou a ser camisola rosa, líder da classificação por um dia, mas ainda não ganhou nenhuma etapa. Um ciclista que já ganhou a montanha em grandes voltas, tem aqui esse objetivo de mais uma vez, tem vindo a somar uns pontinhos, mas precisa de muito mais do que isto. Mais para mais, pensando que Vingegaard, que é líder da montanha, hoje poderá somar
mais 50 pontos. Já tem 111, já tem mais do dobro do segundo. Sim, e o Jonas Vingegaard quase sem querer, não é? Porque não veio aqui para ser rei dos trepadores, mas pode acabar por ter que o ser à força. Poderá ser o primeiro dinamarquês a liderar as 3 grandes voltas se vestir de rosa hoje, mas também repetir a vitória na classificação dos trepadores. Ele já foi o rei dos trepadores na Volta à França em 2022, poderia repetir na Volta à Itália. Portanto, tem aqui vários potenciais recordes a estabelecer, pessoais, marcas pessoais. O Jonas Vingegaard, que já foi companheiro também do Koen Bouwman, que está na frente. Aliás, o Koen Bouwman foi o único ciclista que em 43 anos de existência deste projeto, que hoje em dia é conhecido como Visma, mas que já foi durante tantos anos a Rabobank, venceu a classificação do melhor trepador aqui na Volta à Itália. O Bouwman estava na Visma em 2022, quando levou para casa a camisola azul. Felix, gib uns mal einen kurzen Einblick in deine Gefühlswelt. Was überwiegt vor so einer wichtigen Etappe? Nervosität, Vorfreude? Vorfreude würde ich sagen. Ja, also jetzt Ende Woche 2, ein bisschen Müdigkeit ist auf jeden Fall. Estamos no final da segunda semana, que o corpo começa a ficar cansado. Temos tido dias muito quentes. Diz que até suporta bem o calor. Diz que tem resistido bem. Hoje é o primeiro dia para os trepadores e diz que gosta disso. O Vingegaard disse que este dia é um dos dias importantes para si. Ele normalmente gosta dos dias difíceis, mas temos mais dias difíceis na próxima semana. Será apenas e só a última subida? Ele diz sim, será manter um bom ritmo todo o dia, esperar pela última subida, ver o Jonas atacar e tentar estar com ele. É o plano fácil, diríamos assim, difícil é cumpri-lo. Tentar estar com o Jonas quando ele o atacar. Entretanto, enquanto falava o Felix Gall, vemos que na frente a equipa da Visma dá finalmente descanso. Não deu mais. Team Rex. Sim. E há pouco o Gonçalo falava do Bouwman, que foi um dos corredores que passou nessa etapa onde passámos por Verronhe em 2022, vencida por Giulio Ciccone. Passámos também pela subida final de Pilat, só que noutra vertente, e fomos só até Le Fleur, 12,2 km. Hoje vai ser a primeira vez que se faz esta subida a partir da vertente de Gressan. Até aqui fazia-se a partir de Ponte Soares, 17,6 km a 7,3%. No fundo, inverte-se a lógica. O que vamos subir hoje era aquilo que era utilizado normalmente na descida desta subida. E é curioso que hoje tivemos a partida de Aosta, que é a cidade que dá nome ao vale que nos rodeia, e a primeira vez que esta região foi utilizada para uma grande volta, curiosamente nem foi na Volta à Itália, foi na Volta à França, em 1949, numa etapa ganha pelo grande Fausto Coppi. Foi a primeira vez também que o Fausto Coppi... Enfim, foi a primeira vez que o Fausto Coppi vestiu a camisola amarela do Tour. E ao Giro, a cidade só chegou em 1959. Portanto, isto mostra bem o enclave estratégico que é aqui a zona de Aosta e o seu vale. E é também uma zona importante na história do ciclismo britânico. Hoje não temos aqui grandes britânicos que possam fazer, por exemplo, o que fez no ano passado Simon Yates, converter-se campeão do Giro da Itália, mas em 1987, nesta mesma chegada que vamos ter, Robert Miller, entretanto passou por uma transformação e é hoje em dia conhecida como Pippa York, também comentadora do Eurosport UK, venceu nesta chegada e tornou-se na altura o primeiro ciclista britânico a ganhar uma classificação numa grande volta, sendo o rei dos trepadores. É de Giro vencido por Stefan Roche. Sim, foi o jogo que o ano da tripla coroa de Stefan Roche, onde ganhou o Giro, o Tour e o Campeonato do Mundo.
Ó Martins, estamos a subir para Verronhe, os ciclistas da frente já estão a apenas 2.500 metros aproximadamente do final da subida, vai começar a descida, também aqui neste grupo, no grupo do Camisola Rosa, do Camisola Azul, Vingegaard e dos homens da classificação geral do top 10, vai começar a haver, diríamos, mais animação. Nota-se que a diferença para a frente da corrida está a cair, mas ainda não cai definitivamente, 3 minutos e 10, 3 minutos e 15 por aí. O que é que vai acontecer agora daqui para a frente e já nesta descida? Vamos manter-nos com todo este grupo em conjunto? Vai haver alguma mudança de cenário? Eu penso que vai continuar a haver este trabalho agora mais intenso ainda com a entrada do Lehmann na frente do grupo da Visma, porque a subida também está quase a ser terminada, 2,5 km para a frente da corrida, não falta também muito para que o pelotão esteja no mesmo local daqui a pouco. Que mais 7, 8 minutos no máximo esta subida está ultrapassada e depois é a longa descida que vamos ter pela frente. Importante também a posição do Eulali, que tem o Carlos junto dele, parece-me ser o único ciclista da Bahrein que pelo menos nesta fase está ali bem perto do Pantera cor-de-rosa, mas é um bom sinal do Eulali estar ali, para já mostrando que toda a gente tem o seu respeito, tem o respeito ao líder da Volta à Itália, está bem posicionado atrás do seu rival direto, que é Vingegaard, e tendo em conta que vem essa descida longa, mesmo com um grupo que já é muito restrito, ver o Eulali naquela posição, eu acho que são boas indicações, no meu ponto de vista, para aquilo que pode acontecer nesta etapa. Vamos até à estrada com o repórter do Eurosport, Alessandro De Marchi, em cima da moto. E depois vou-vos dar uma estatística super curiosa, talvez a mais curiosa do dia. Trying to speak with the Movistar car. Here we have Max Chandri. Max, 3 guys in the front again, another good attempt. How is going? No, so far pretty good. We have to get over this climb now. You know, gap is quite stable, 330, 340. We're good, you know, but there's still a lot to go. Getting down to Pila is going to still be important to get there with around 3 to 4 minutes in able to try and do the stage. But the question is, Rubio is the man? Well, we're going to see now. We're going to see. Enrique went through a little bit of a difficult moment. He's really good. He's recovered. They're both of them. They're both pretty good today. I'm not gonna say one name right now. Na Movistar não querem passar informação a ninguém, dizem que tendo 3 ciclistas na frente nesta altura na fuga, vão tentar optar pela etapa, não querem dizer com qual, e é entendível, não o queiram fazer. Entretanto, o Ciccone, a 1600 metros do final da subida, tenta fazer a diferença, é Rubio quem lhe dá a luta. Caso nem é Rubio, agora o Rubio está um pouquinho mais, não, é o Rubio exatamente com um pouquinho mais atrás do Enric Mas. O Pazov também está ali, Pulsat. Bom, quanto à estatística mais curiosa do dia, só há um ciclista que está na fuga em toda esta volta à Itália, esteve permanentemente a subir de posição etapa após etapa, ou pelo menos a não descer, porque há um dia em que ele repete a posição de um dia para o outro. O ciclista que está na fuga, alguém consegue adivinhar quem é? É super difícil de adivinhar, mas é um caso curiosíssimo. Não, Mark Donovan. Mark Donovan, exatamente. É um caso curiosíssimo, porque ele entrou logo muito mal na primeira etapa da Volta à Itália, entrou entre os últimos, na posição 160 e qualquer coisa, depois subiu para 134. Eu dizia que era um dia, mas não, foram 2 dias em que ele manteve a posição, 134, depois 107, 98, 96, 76, 68, 59, 59, 54, 51. Ontem subiu à 36ª posição e hoje está na fuga. É só um caso curioso, é apenas. E a fechar este espaço. Portanto, a tentar ir para a frente também, a acreditar que pode estar na frente, pelo menos no início da subida final. Agora, no final da etapa, já é outra história. Agora abriu. Se tivesse 2 meses já volta à Itália, ganhava o Giro. Sim. Mas não fosse, se tivesse mais 36 dias e fosse sempre subindo, ele está na 36ª posição, ou 36º estaria em primeiro. Também por aí, se o Giro tivesse mais 36 dias, não sei se haveria muitos mais a terminar do que apenas o Donovan. Mas o que é interessante é que realmente é um ciclista que vem sempre a escalonar na geral, sempre em subida, e consegue estar na frente da corrida hoje.
já ontem tinha estado. Ontem sim. foram 189 km em fuga. E fisicamente, nesta altura, ciclistas que numa etapa destas, logo à saída, conseguem estar inseridos na fuga, depois de uma etapa gigantesca, como aquela que tiveram ontem, onde ele teve, como o Luís disse, escapado numa etapa que foi feita também muito rápida, estar novamente na frente é sinal de capacidade física. Neste tipo de etapas não é um qualquer ciclista que consegue estar na frente. Às vezes parece fácil, nós estamos aqui a comentar, as pessoas estão a acompanhar a etapa e podem pensar que é fácil conseguir-se estar na frente da corrida nestas montanhas constantes. Olha, olhando ao pelotão, e há pouco tivemos uma imagem rápida do pelotão, víamos os 4 ciclistas de amarelo da Visma à frente de Vingegaard, e atrás de Vingegaard já está o Afonso Eulálio. Portanto, o Afonso Eulálio está ali a tentar marcar a roda do Vingegaard. Por atrás do Afonso Eulálio estava o Caruso. Não me pareceu ver mais ninguém da equipa do Afonso. Não, é o que já tinha feito essa referência dele estar ali, não é numa marcação a Vingegaard nesta altura, ele não precisa de fazer essa marcação, precisa de estar sim bem colocado pela descida longa que vem pela frente, e já está a posicionar-se com o Caruso, que será sempre ali aquele braço de apoio que ele vai ter no dia de hoje. Enquanto o Caruso puder estar ao seu lado, vai estar. Mas também nota-se que as outras equipas que nada fizeram no dia de hoje em termos de controle do pelotão, traziam muita gente, como o caso da Bahrein, também outras equipas, a própria Net Company já não leva o bloco preenchido, já falta ali muita gente de trabalho, e foram equipas que não estiveram sujeitas a trabalhar nada. Isto tem a ver muito com o ritmo, com a dificuldade da própria etapa, e a cada subida vai-se fazendo a limpeza no grupo dos favoritos e cada vez o grupo está mais curto. O grupo de frente também começa a ter a sua limpeza. Há pouco o Ciccone tentava fazer a limpeza de longe, acabou por não conseguir. Vai agora pelo menos tentar apanhar os pontos da montanha, e Ciccone está claramente com este objetivo. Ele já foi vencedor da classificação da montanha aqui na Volta à Itália há muitos anos, em 2019. Mais recentemente foi vencedor da classificação da montanha na Volta à França. O Arrieta calculou mal ali a paragem de deixar de pedalar, porque ele ficou insatisfeito. Ele ainda lançou a bicicleta para ficar à frente do Rubio, mas eu acho que já não foi a tempo. O ciclista que mais pontos foi marcando hoje, que foi o Jardy van der Lee, já está para trás. Tinha marcado até agora 62 pontos, entretanto o Ciccone marcou mais pontos. Bem, o Ciccone hoje já marcou 54, já vai com 57 e ainda não fizemos as contas a estes pontos conquistados agora. Portanto, o Ciccone já será segundo na classificação da montanha. Recordemos que hoje também vimos uma outra alteração em termos de camisolas. A classificação por pontos mudou. Já não vai ser Paul Magnier. Amanhã é dia de chegada ao sprint. É provável que Magnier venha a recuperar essa liderança, mas o líder será, pelo menos à partida para a etapa de amanhã, Jonathan Narvaez. E depois é interessante ver onde é que o Narvaez daqui até a final da Volta à Itália pode ir buscar pontos e onde é que o Magnier pode ir buscar pontos. São contas para fazermos no final do dia de hoje e tentarmos amanhã, durante a etapa, e até porque vamos ter muito tempo para falar sobre o assunto, tentarmos antever como poderá ser esta luta entre dois ciclistas que têm algumas semelhanças, mas que é mais aquilo que os separa do que aquilo que os une. E ambos lutam pelo mesmo objetivo. Se era um objetivo para a Arrieta, a camisola da montanha, então teria feito sentido que na primeira passagem, na primeira categoria, logo no início, o Jan Christen não desse de bandeira os pontos a Van der Lee, mas... Vemos o Afonso muito cá para trás. Perdeu o contacto lá na frente, mas não parece que estejam muito preocupados porque o Caruso continua lá na frente. Eu dei uma sensação que ele veio buscar gelo ao carro, que ele há pouco não levava gelo nas costas e ele agora leva. Eu acho que foi essa a situação que ele terá vindo ao carro rapidamente antes da descida. Isto é o olho do condutor. E eu digo isto porque eu tenho estado durante a etapa de hoje a falar com uma pessoa muito próxima do Afonso, quando há pouco dizíamos dele gostar do calor, bem pelo contrário, o Afonso não gosta de calor. E na etapa da Serra da Estrela, inclusive ele faz aquele brilharete e veste-se de amarelo, perdendo a etapa para o Tchumil, mas faz segundo e veste-se de amarelo. Ele levou o dia todo com gelo nas costas. Portanto, o ciclista que prefere correr dessa forma. Mas o que queríamos dizer nem era tanto o gosto, é o adapta-se, está mais a...
2 minutos e meio, 35 km. Isto parece muito escasso mesmo. Aliás, pareceu sempre muito escasso. Nunca a fuga chegou a ter uma vantagem verdadeiramente sólida para se poder considerar que os fugitivos eram candidatos à vitória. Não quer dizer que não possa acontecer, mas parece muito, muito escasso. Não deve ter acontecido muitas vezes ao longo da carreira de um ciclista passar 3 vezes primeiro na mesma montanha, mas o Giulio Ciccone, ao ter sido o mais rápido a passar lá em cima em Verronha, pois, como tínhamos dito, já dada a altura desta emissão, já o tinha feito em 2019 e 2022, pois pela terceira vez foi o primeiro a coroar esta montanha, e nota-se como ele conhece bem este terreno, pela maneira que também como está a descer, porque o Ciccone está a fazer uma descida ultra agressiva numa zona onde às vezes até arrepia só ver as encostas que há mesmo para lá dos rails. E já agora, porque estamos no contexto da alta montanha, está a decorrer nos Pirineus uma prova importante para o Sub-23. Temos nesta altura a seleção portuguesa em competição na Ronde de Lizard. É sempre um barómetro para o talento jovem. Queria destacar ontem a prestação do Bloco Português. Particularmente dentro do Bloco Português fizeram uma belíssima etapa numa etapa de montanha tremendamente difícil, com uma chegada em alto, com julgo mais de 15 km de subida. 2 ciclistas, o Rafael Durães e também o Rafael Barbas. Portanto, são 2 ciclistas que estão em fases diferentes. O Rafael Durães é um ciclista mais novinho, mas que já passou profissional. O Rafael Barbas já o tinha feito há alguns anos, mas juntos na Ronde de Lizard estão a posicionar para já Portugal na discussão do top 10, o que seria excelente, até porque em termos de ranking são sempre provas importantes para o ranking das nações. O Rafael Barbas é um ciclista que está atualmente na equipa da TAP Fair, Ovos Matinados Mortágua. Fez a sua formação no Landeiro KTM, ontem foi sexto. O Landeiro KTM não é mais do que a Associação Cultural e Recreativa de Roriz, ali para os lados de Barcelos. Funciona um bocadinho como equipa satélite nos últimos tempos da equipa da TAP Fair. Fazer sexto neste contexto tão difícil de um ciclismo sub-23, onde grande parte dos miúdos já estão ligados a equipas de desenvolvimento, que por sua vez estão ligadas a grandes equipas do World Tour, acho que tem um mérito muito grande. Portanto, 2 jovens portugueses no top 20, e já agora dizer que hoje já acabou a etapa também na Ronde de Lizard e tivemos mais um jovem português em bom destaque, o Daniel Lima, que até o ano passado esteve na Academia de Israel, que este ano é a MSN, pois hoje o Daniel Lima, que agora corre em França, na Bourg-en-Bresse, foi 10º na etapa. Portanto, 2 dias consecutivos com jovens portugueses nesta importante prova do escalão sub-23 no top 10. Muito bem, vamos ver se aqui este jovem português que temos na imagem hoje consegue ou não segurar primeiro a rosa. Parece o objetivo quase impossível. Depois o segundo lugar parece extremamente difícil, e depois pelo menos a camisola branca, o top 10, já vamos ver, está quase a chegar ao final da descida e a começar a subida. Por consequência, a equipa da Visma continua aqui muito bem, com muita força. Tendo em conta, Paulo Martins, o facto de ter ainda 4 ciclistas, a Visma se calhar não vai atacar logo a partir do primeiro metro. Quando é que o Vingegaard ataca, tendo tanta força ainda de combate num grupo que está pequeno? Veja-se como este é o grupo da frente. Este é o grupo da frente, está ali o Ciccone na frente, porque de repente olhei para ali e disse, não, que ele não pode ser o pelotão. Tinha acontecido qualquer coisa muito estranha, o pelotão estar cortado. É possível acontecer nesta descida, mas dá para ver. Primeiro, o grupo da frente está muito mais reduzido do que aquilo que chegou a ser. Chegou a ter mais de 23 ciclistas. Acho que 24 foi o máximo a certa altura, mas rapidamente ficou com 23, agora nem metade disso. Quanto ao final, então, tendo em conta que a Visma tem tanta gente ainda, quando é que entra o ataque do Vingegaard, mais do que previsto o ataque do Vingegaard? Bom, agora olhando no perfil que está quase a descida a terminar para estes homens da frente, também não faltará muito para que termine no grupo lá atrás, onde vêm os favoritos. Eu diria que o Lehmann vai continuar a trabalhar, provavelmente na companhia do Campanert, na zona de Planalto, portanto na zona de vale, após a descida terminada. E quando entrarmos no sprint Red Bull, eu acho que aí tanto Kuss como o
o Piganzoli vão pegar na corrida, cada um na sua missão, e por isso eu digo que há falta de 9, 10 km para chegarmos ao alto da contagem, que tem 16 km de subida. À falta de 9, 10 km, Vingegaard vai atacar. Vamos ouvir Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, did you remember to put sunscreen on before the start? I did, yes. Always. Even in cloud weather, you still can get burned. Very, very hot day today. I see you have this fast speed suit on. Tell us about that decision. I want to be as fast as possible today, so of course then you take on the speed suit as well. What have you guys talked about regarding the heat, the warm temperatures today compared to Blockhouse and the other climbs and stages you've done? Yeah, that it's very important to cool down. It's obviously it's very warm today, and the most important is to actually keep your body temperature down and don't get overheated. We know you've been looking very much forward to this stage. What about your teammates? Are they excited to go pull for you? I mean, of course, I think you have to ask them, but from what I saw, it looked like they were excited as well for this stage. How was the mood in the bus this morning? There was a good, good mood in the bus. Everybody seemed ready for the stage, and we're ready to fight for today. Have a good one, Jonas. Thank you. Jonas Vingegaard mostra-se confiante para a etapa de hoje. Dizia ali várias coisas importantes, nomeadamente que o principal problema será manter-se com uma temperatura baixa, portanto manter a temperatura baixa tendo em conta as temperaturas muito elevadas que os ciclistas hoje enfrentam, mais para mais em esforço físico, nos vales cerca de 30 graus em altitude. Vimos a certa altura também ali o gráfico da temperatura consoante a altitude, e a indicação que tínhamos para o final era um pouquinho abaixo até daquilo que tínhamos visto como previsão meteorológica original, 21 graus de temperatura no alto da contagem de montanha final. Seja como for, são sempre temperaturas acima dos 20, muitas vezes 25, 30 graus, um dia cansativo também nesse particular. Diz que a equipa está motivada, ele até vestiu o chamado fato rápido para tentar eventualmente aproveitar nas descidas, andar um pouquinho mais aerodinâmico. É um ciclista que aparentemente está muito confiante, tão confiante quanto a equipa está. Víamos também a passar, e foi uma pena não termos tido a ocasião de dar mais atenção a isso, víamos a constituição do grupo do Camisola Rosa, e dava para ver que há várias equipas com muitos elementos, nomeadamente eu dei conta ali da Red Bull e também obviamente da Visma. A Visma nem era preciso ver ali porque está aqui bem patente, com 5 elementos a Visma é a equipa mais representada, mas a Red Bull tinha pelo menos 4. As outras confesso que não vi, mas parece-me que a Net Company Ineos também tem bastantes, e vendo assim à primeira, também a própria equipa do Félix Gall tem pelo menos 4 elementos, sendo que um deles será o Félix Gall, portanto a Decathlon. E o Jack que está aqui a tentar entrar. Veio dele que há uns dias atrás foi muito importante para Ben Turner, quando avariou numa chegada ao sprint, que acabou por levar o seu colega à frente, mas já não com a capacidade e frescura necessária para discutir a vitória. Tudor, parecia-me 3 elementos cá atrás de Luís. Imagino que a Rondel, Storer e Stork. Sim, o trio do costume. No caso do Rondel e do Storer não é surpresa. Agora o Stork tem feito uma belíssima volta à Itália de apoio aos companheiros de equipa. Houve uma altura em que esteve à procura e quase chegou à camisola rosa, logo nos primeiros dias. Sim, porque tem uma boa ponta final. Eu acho que ainda há de haver um ou outro dia que a equipa vai apostar nele numa chegada mais complicada, só que aí tem sempre um nome importante como rival, que é Narvaez, mas é um ciclista que passa muito bem este tipo de dificuldades. Stork, melhor dizendo, fez 3 dias no top 3 entre a etapa 2 e a etapa 4. A descida está a terminar para toda a gente, os fugitivos já estão praticamente na zona de plano, e daqui a 10 km encontram o quilómetro Red Bull, onde haverá bonificações de 6, 4 e 2 segundos para os 3 primeiros. Não serão muito relevantes desta vez as bonificações, porque os homens da geral em princípio não irão anular estes 2 minutos e 24 até à entrada do quilómetro Red Bull.
dos homens que, estando no grupo da frente, tinham interesse à geral, tinham e têm.